59.000 Post-Apocalyptic Shelter Capítulo 217 Esmague o mercado. Colheita mundial. Autor: Kati Tradutor: Endless Fantasy Translation. Editor: Endless Fantasy Translation. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site, link na descrição. À noite, apesar da interferência dos efeitos especiais da carta do pergaminho de pintura da montanha e do mar, o meio de cultura vegetal em grande escala do irmão Fenzi apareceu pontualmente no mercado comercial. Infelizmente, sem o envolvimento de Sumo neste momento, as citações que ele recebeu de outras pessoas eram praticamente as mesmas que recebia no mundo principal, e não havia itens mágicos que pudessem tratar ou aliviar seus ferimentos. Depois de pensar sobre isso, Sumo pegou a pouca água de energia psíquica que havia deixado no depósito e colocou 1 litro à venda. Ele meio vendeu e meio presenteou para salvar o irmão Fenzi. Como não negociei com ninguém aqui antes disso, não sei se o raro painel de vidro de Feng Menjiu e foi vendido. Depois de navegar no mercado comercial por um tempo, Sumo descobriu imediatamente a situação atual do mercado e a tendência de preços de vários itens. Não passou tempo suficiente desde que todos foram transportados para o Dronsdale Wasteland. Mesmo que houvesse um tutorial, a maioria das pessoas não conseguia obter água suficiente para beber. Eles poderiam se esforçar em sua luta para viver, apesar de estarem prestes a morrer de sede. De todos os itens e materiais no mercado comercial, o item número 1 desejado por todos os jogadores era a água. Quer fosse água doce ou lamacenta, contanto que pudesse ser bebida, contanto que pudessem sobreviver à sua atual situação desesperadora, essas pessoas aceitariam tudo. Claro, muitas pessoas não conseguiram encontrar itens raros. Eles só podiam usar os poucos recursos que tinham, esperando que alguém olhasse para os farrapos que eles listavam para o comércio, para obter o gole de água que salva vidas. Blocos de ferro, blocos de madeira. A maioria deles são objetos comuns. Depois de uma rodada de navegação, a maioria dos itens raros na consciência das pessoas comuns estava principalmente no nível de boa qualidade, e havia apenas um punhado de itens de excelente qualidade. Concentrando seus pensamentos, Sumo começou a começar algo que só teria acontecido em um reino de fantasia. Uma rodada de negociação. Negociação maciça. No que diz respeito aos itens com atributos, não importa quantos itens fossem listados, mesmo que o preço fosse 2 litros de água ou 3 litros de água, desde que cedessem à qualidade normal, todos seriam comprados impiedosamente por Sumo. De repente, a fonte de água doce começou a ser absorvida e transferida pelo painel do jogo. Gorgolejar, gorgolejar, gorgolejar. Sumo não conseguia ver as profundezas do poço à sua frente, mas, ao ver as dezenas de toneladas de água que apareciam no sistema de negociação no painel do jogo instantaneamente, Sumo sorriu. Como o único comerciante que tinha uma fonte de água no deserto, este poço profundo de água de nascente era um tesouro inimaginavelmente aterrorizante. Ninguém poderia recusar a tentação de água fresca, e ninguém poderia se acalmar diante de uma aquisição tão grande de itens. Esta era a verdade. Não importa onde todos estivessem, deitados em seus abrigos à noite enquanto olhavam para o mercado de negociação e canais de bate-papo, sem exceção, essa reviravolta de repente se tornou uma sensação. O Oro Channel e os canais regionais viraram uma bagunça instantaneamente. Alguém estava rindo todas as mercadorias. DRMN, isso é muito ridículo, certo? Eu vi vários itens que custam 4 ou 5 litros de água comprados em segundos. Apenas agora eu olhei e descobri que havia 2.239 itens de nível de boa qualidade e acima. Agora, restam apenas 340 itens. FCK. Restam apenas cerca de 300 itens. Acabou, tudo foi comprado. Todos os itens acima do nível de boa qualidade foram comprados. Não importa quantos litros você listou para o item, ele será comprado em um instante. Quem é? Existe um bug no sistema de comércio. Esses itens foram confiscados. Sumo. Há um jogador chamado Sumo, que está varrendo mercadorias freneticamente.
Ele é louco, completamente louco. Não sei e nem ouso perguntar, mas estou começando a acreditar no amor de novo. Montanhas de itens empilhados começaram a aparecer no espaço aberto perto da nascente. Em um piscar de olhos, a terra originalmente cinza e preta foi lentamente coberta com vários itens que pareciam fluir da colina. Sob o brilhante céu noturno estrelado no deserto, cada um desses itens brilhava com sua própria cor única. Brilhava tanto que o céu noturno acima também estava manchado com um toque de cor. É só isso. Talvez eu tenha superestimado o progresso da humanidade no deserto. No entanto, não posso me atrasar demais, caso contrário, será difícil concluir a tarefa no final. Sumo comprou quase 3.000 itens de boa qualidade e acima. Sumo estalou os lábios e não sentiu satisfação em seu coração. Se tal colheita estivesse no mundo principal, ele ficaria tão feliz que poderia flutuar. Infelizmente, nas ruínas do tempo, esses itens não contribuiriam para suas capacidades de combate no mundo principal, pelo menos não a curto prazo. Em seguida, comprarei comida, blocos de ferro, blocos de cobre e vários recursos de metais raros. Vendo a sensação na interface de bate-papo, Suma acenou com a mão e configurou diretamente o painel do jogo para trocar um bloco de ferro por 200 ml de água e um bloco de cobre por 300 ml de água. Recursos de minério de metal raros seriam negociados a taxas diferentes de acordo com o tipo, começando de 500 ml e até 5 L. Assim, outra rodada de aquisição frenética começou. Quanto à comida, os preços eram ainda mais assustadores. Por vegetais e frutas, eles podiam ser trocados a uma taxa de 3 vezes o seu peso. Por produtos de carne, eles poderiam ser trocados por 5 vezes, 8 vezes ou até 10 vezes mais. Um pedaço de 200 gramas de carne bovina pode ser trocado por um ele de água potável. Com esses preços, mesmo os jogadores que pretendiam manter seu suprimento de carne abriram imediatamente o painel de negociação com medo de perder. Uma luz piscou e o painel do jogo começou a absorver e transferir a água da nascente do poço novamente. No coluna de itens comerciais do painel do jogo, a quantidade de abastecimento de água doce começou a aumentar descontroladamente tonelada por tonelada e, em um piscar de olhos, subiu para 5.000 toneladas. No entanto, essa figura assustadora na verdade não era muito se alguém considerasse a população humana atual no terreno baldio. Ao preço de 2.000 unidades de ferro por tonelada, 10 milhões de unidades de ferro poderiam ser compradas com apenas 5.000 toneladas de água. Woshi, woshi. Assim que as transações foram listadas no canal, uma corrida inimaginável começou e as notificações de transações bem-sucedidas soaram continuamente nos ouvidos de Sumo. Neste momento, ninguém se importava com a aparição repentina de Sumo, onde ele conseguiu tanta água. Quase todas as pessoas lá fora, desde que houvesse minas ao seu redor, sem exceção, correram para a escuridão da noite. As minas imponentes e sólidas eram como baús de ouro brilhantes neste momento. Se eles se esforçarem, talvez possam ganhar meio dia ou até uma semana de água. Todos temiam que o negócio da água terminasse repentinamente e que Sumo parasse de adquirir mais recursos e itens. Portanto, impulsionados pelo preço e pelo sentimento de crise, sua velocidade e taxa de produtividade foram surpreendentes. Trabalhe duro e trabalhe loucamente. As picaretas nas mãos de todos já haviam se transformado em sombras rápidas, e o som contínuo da mineração podia ser ouvido por todo o deserto. Esses preços e essas quantidades, como não deixar as pessoas loucas? Será que nossa transação de água terminará em breve? Enquanto a colheita continuava a rolar das transações comerciais, sem saber, Zong Qingsu também apareceu ao seu lado. Vendo a pilha cada vez maior de tesouros de Sumo, os olhos de Zong Qingsu ficaram chocados. No entanto, depois de ver o agir de Deus à tarde, ela já havia adquirido algum nível de imunidade às coisas surpreendentes que Sumo fazia. Não se preocupe, todos no mundo atualmente dependem de nós para o abastecimento de água, e temos o suficiente para eles beberem por centenas de anos. Ao ouvir a resposta de Sumo,
O rosto de Zong Qingsu se encheu de surpresa. Realmente? Sério? Além disso, apresse-se e me ajude a mover esses itens para o nosso depósito. Você não precisa se preocupar com os blocos de ferro. Depois de receber o pedido, Zong Qingsu saiu rapidamente com um sorriso feliz no rosto. Olhando para ela, Sumo começou a comprar blocos de ferro, completando o plano que havia feito antes. Adquirir 10 milhões de unidades de blocos de ferro pode parecer exagero, mas, depois de gastar centenas de pontos de sobrevivência para fundi-los nas 3 montanhas circundantes, Sumo ficou surpreso ao descobrir que nem mesmo 2 deles haviam sido totalmente preenchidos. Não, eu tenho que pedir a essas pessoas que coletem mais rapidamente. No mínimo eu tenho que transformar todas essas 4 montanhas em montanhas de ferro. O custo de substituição de objetos no sistema era muito barato, por isso Sumo usou trocar materiais dessa forma. Depois de ajustar o preço dos blocos de ferro para 500 ml e dos blocos de cobre para 1 ml, a velocidade de aquisição finalmente ganhou velocidade. Quem se atreveria a imaginar que uma única ação de Sumo resultaria em centenas de milhões de humanos em todo o mundo pegando suas ferramentas e trabalhando duro nas minas como cachorros loucos nesta hora ímpia? Quem se atreveria a imaginar o efeito dessa pessoa e como seu abastecimento de água sustentava centenas de milhões de pessoas? O processo de aquisição levou menos de 1 hora. E todas as pessoas que foram garimpar ficaram surpresas ao descobrir que haviam garantido água suficiente para durar até o próximo mês. Algumas grandes famílias de 4 ou 5 pessoas, ou mesmo 6 ou 7 pessoas, economizaram água suficiente para durar de 3 a 5 meses. Choque apareceu no rosto de todos. Só então eles descobriram que as minas originalmente escuras haviam sido iluminadas por centenas de milhares de tochas humanas. As montanhas brilhavam e as planícies não eram exceção. Vendo que os blocos de ferro e cobre encheram as 4 montanhas, Sumo bateu palmas com satisfação e então substituiu as listagens por novos materiais. Árvores. Uma grande demanda por árvores. Não unidades de madeira, mas sim árvores com raízes, mesmo que as raízes fossem pequenas. Além disso, Sumo compraria essas árvores por um valor inédito de 100 litros de água cada. 100 litros de água para uma árvore parecia loucura, mas o que aconteceu depois foi ainda mais louco. Em menos de 10 minutos, mais de 3.000 pequenas árvores foram arrancadas e comercializadas, aparecendo no chão ao lado de Sumo. Então, com a ajuda do sistema, todas as pequenas árvores foram transplantadas para Hop Plains. Hop Plains, originalmente coberta apenas por ervas daninhas, de repente se transformou em uma floresta tropical. Tivaluable tens avibem por chazede, most alti basic materials avibem, sunest. Oni show preserve their dignity if their nobody and promote social welfare if they are sumebody. E, Sumo, side sentence before, and it's finally going to be fulfilled no. Sumo toca de epebreatam spelete staller from his lungs. Looking at it trading panel ta was empty at it steam. Sumo madti crasiest move since crossing into Tiwasteland, gifting water. Teruir no conditions. Teru as no neto takiot an itens. As longas suere washian, Yoko receive a limited ali supply of 3 liters of water for free. As longas suere uma, no matter wish raciore, Yoko also receive a limited ali supply of 500 ml of water. De acordo com as regras do painel do jogo, Sumo configurou esses parâmetros de negociação e a oferta duraria 15 dias. Nesse período, todos os dias após a meia-noite, o abastecimento de água pode ser obtido. Oxi! No momento em que a transação foi listada no canal de negociação, o ar pareceu vibrar. Nos ouvidos de Sumo, era como se gritos loucos ressoassem por toda parte. Mi Post-Apocalyptic Shelter Capítulo 218. Nunca o caminho florido foi varrido por um convidado. Sumo está distribuindo água de graça. Contanto que você seja chinês, você pode receber 3 litros de água por dia de graça. Os estrangeiros só têm 500 mililitros. Bom, esse é o caminho.
desde que não morram desidratados. Tenho orgulho de lhe ser Washiano. Se fosse eu, não daria nem 5 mililitros, muito menos 500 mililitros. O deus da água, Sumu, tem tanta água. Nós Washianos temos Sumu. Há algum desastre natural que não possamos sobreviver? Sumu, chamo de Su Todo-Poderoso. Este é um verdadeiro Deus. Sem dúvida, esta ação salvará mais de dezenas de milhões de pessoas. A propósito, a poderosa Su encontrou um rio. Existem rios no deserto. Que rio pode abastecer tanta gente com água? Você é burro. Olha a qualidade da água que você recebeu e depois fala. Nosso Ashi é muito forte e esses deuses estrangeiros não podem copiá-lo. Oh, Todo-Poderoso Su, Deus de Ashi, posso perguntar, é tarde demais para me juntar ao Ashi agora. Existe algum Ashiano disposto a trocar a água que eles não podem terminar? Estou disposto a usar materiais em troca de água. Estou disposto a usar trabalho em troca de água. Estou prestes a morrer de sede. Depois que a lista de água de Sumo no mercado comercial foi lançada, o Ouro Channel explodiu antes mesmo do primeiro desastre chegar. O painel do jogo provavelmente não entendeu por que, nesta noite comum, havia bilhões de mensagens entregues a cada poucos segundos. Enquanto isso acontecia, em Hope Plains, o painel de jogo de Sumo não estava ocioso. Ele extraiu loucamente milhares de toneladas de água da nascente a cada minuto, transferiu-a para o mercado comercial e distribuiu-a em vários lugares. De acordo com a população atual de 5 bilhões de pessoas no deserto, a água fornecida por Sumo em apenas um dia seria de até 3 milhões de toneladas. Após 15 dias, somaria 45 milhões de toneladas. Sentado ao lado do poço, ele observou o painel do jogo absorver uma grande quantidade de água ao longo de uma hora, antes de finalmente concluir a listagem de transações. Porém, o poço parecia ainda estar no mesmo nível de quando ele começou, sem a menor mudança no nível da água. Era como se a água que foi bombeada anteriormente não tivesse vindo desse poço. A água convertida de mais de 9.000 pontos de energia pode ter formado um grande corpo de água no subsolo. Se vazar, temo que as consequências serão muito mais terríveis do que o desastre da inundação. Sumo se levantou e esticou seus membros. Olhando para os vários materiais que haviam sido empilhados em uma montanha ao seu redor, seu coração se acalmou. O êxtase de viver sua fantasia, a satisfação que vinha da sensação de aparentemente conquistar o mundo. Neste momento, todos esses sentimentos se transformaram em sua paz de espírito. Aqueles humanos que morreram no mundo principal por falta de água teriam seus destinos completamente mudados nas ruínas do tempo. Eles podem morrer nas mãos de raças estrangeiras, ou sob a faca de alguém da mesma raça, mas pelo menos neste momento, o nome Sumo trouxe esperança para muitas pessoas, como a luz de velas, acendendo cada coração escuro e deserto. Oh cara, não é fácil ser um herói. É melhor voltar ao mundo principal e continuar sendo uma pessoa comum e poderosa. No canal mundial, mensagens de adoração ainda lotaram a tela de comentários. Comparado ao mundo principal, Sumo levou ainda menos tempo para ser deificado pelos habitantes humanos das ruínas do tempo. Na verdade, levou apenas 1h30 para concluir a tarefa. Na barra de progresso da tarefa principal no painel do jogo, a taxa de conclusão da tarefa neste momento ultrapassou seus limites, atingindo uma taxa de conclusão assustadora de 120%. Assim que o primeiro desastre de chuva ácida terminasse, Sumo poderia retornar ao mundo principal com as recompensas de conclusão da moeda do tempo. Sem parar, Sumo pensou na questão de guardar tudo o que havia acumulado. Ele começou a vagar lentamente ao longo da montanha de comida. No entanto, assim que ele passou pela esquina do poço, ele viu Zong Kringsu sentado em frente à montanha com uma expressão que parecia chorar e rir ao mesmo tempo. O impacto visual da montanha de comida varreu seu coração em ondas, e esse sentimento foi ainda mais aparente para Zong Kringsu. As grandes montanhas de comida abrangiam cerca de 45 quilômetros quadrados de espaço, e a pilha mais curta tinha 7 ou 8 metros de altura. O mais alto tinha mais de 10 metros de altura.
Inúmeros humanos no deserto sonhavam em ter carne e lanches para se divertir. Agora, caixas de comida compactada, assim como lixo de beira de estrada, estavam empilhadas no campo aberto. Zong Qingsu, que estava morrendo de fome no dia anterior, ficou em estado de choque. Sentindo que Suma estava chegando, Zong Qingsu virou a cabeça entorpecida, com um traço de confusão em seus olhos. Sumu. Tudo isso é nosso. Segurança, água potável e comida foram adquiridos em um dia em uma porção única que duraria décadas. Mesmo com a coragem de Zong Qingsu, ela também ficou assustada neste momento. Os materiais coletados por bilhões de pessoas estavam concentrados em uma pessoa. Mesmo que tenha sido apenas um dia ou mais, os resultados foram assustadores o suficiente. Sim, é tudo nosso. Essas batatas fritas, você pode comer um pacote ou jogar um pacote. Olhando para a aparência ingênua de Zong Qingsu, Sumo riu alto. Ele pegou um pacote de batatas fritas que havia caído ao seu lado e comeu alegremente. Sua missão estava cumprida e ele aproveitaria os próximos 5 dias como férias. Como a pressão de completar a tarefa não pesava mais em sua mente, ele riu enquanto olhava para Zong Qingsu, que ainda estava incrédulo. Então Sumo abaixou seu corpo, pegou e simplesmente carregou Zong Qingsu em seus ombros. Não olhe mais para essas coisas. Mesmo que o céu e a terra sejam infinitos, podemos explorá-los em outro dia. Vamos tirar o dia de folga e podemos continuar discutindo as coisas amanhã. Sendo colocado nos ombros de Sumo por Sumo, e observando as montanhas de comida desaparecendo à distância, os olhos de Zong Qingsu estavam cheios de confusão. Depois de perceber sua situação, porém, ela imediatamente corou. No entanto, desta vez, ela não resistiu e também não tinha palavras para dizer. Ela apenas se deitou nos ombros largos de Sumo silenciosamente, seus olhos brilhando com um traço de timidez. Depois de colocá-la no banco traseiro da moto, Sumo montou e girou o acelerador. Segure e firme, vamos. Acelerando pelas planícies de Hope que pertenciam apenas aos dois, Sumo gritou, e toda a escuridão do deserto nos últimos dias parecia ter sido varrida. Se ele ainda pudesse retornar às ruínas do tempo no futuro, contando com os recursos que havia acumulado, as ruínas do tempo se transformariam em seu quintal. No caminho de volta para as 2 casas de madeira, eles observaram as mudanças no entorno. Sumo levantou o portão da cerca com confiança e estacionou a motocicleta dentro do complexo. Ao longo do processo, Zong Qingsu ficou pendurado nas costas como um gatinho pegajoso. Oh, querida, ela poderia até adormecer assim. Ela deve estar exausta. Vendo a postura indefesa de Zong Qingsu, Sumo se assustou e, ao mesmo tempo, não conseguia decidir se ria ou chorava. Somente em um ambiente extremamente seguro alguém poderia dormir tão docemente. Mesmo que ela não tivesse jantado e estivesse cansada e nervosa o dia inteiro, ela não se importou e caiu em um sono profundo bem nas costas de Sumo. Quanto às mudanças de ontem e de hoje, Zong Qingsu estava muito vigilante ontem. Ela estava prestes a morrer quando Sumo entrou em sua casa. Hoje, ela se tornou complacente e tinha total confiança em Sumo. Limpando as manchas de sujeira cinza e preta no rosto de Zong Qingsu, ele suspirou e observou dormir. Ele abriu a porta de sua casa de madeira e colocou Zong Qingsu na cama macia que ele fez. A grande cama estava coberta com roupas de cama luxuosas. Era muitas vezes mais confortável do que o chão de madeira e, por causa do sono de ontem, ainda retinha o cheiro do Sumo. Assim que Zong Qingsu foi colocado na cama, seu corpo tenso relaxou imediatamente e os cantos de sua boca magoada relaxaram lentamente. É problemático. Porque as coisas não acontecem de acordo com o manual. Tocando a parte de trás de sua cabeça e olhando para o adormecido Zong Qingsu, Sumo ficou um pouco abatido. Abriu a porta e saiu. No entanto, de um ângulo que Sumo não podia ver, a boca de Zong Qingsu se curvou levemente, mostrando um sorriso aliviado. Sumo nunca havia lidado com uma situação como essa, ter uma garota em sua cama. Neste momento, enquanto a cama estava ocupada por alguém,
Sumo só podia andar de moto e voltar para a montanha de comida e começar a trabalhar. Quando projetou a localização do possuído armazém, naturalmente considerou questões relativas ao transporte. Portanto, nos dois lugares, Sumo criou deliberadamente um caminho descendente que tinha trilhos de guia de pedra simples. Só precisou de um pouco mais de esforço para criar alguns vagões pequenos para transportar recursos e materiais para o depósito. O céu escureceu, mas, com as tochas de fogo do jogo, e o fato de que Hope Plains agora estava extremamente segura, Sumo não estava preocupado com a escuridão ao seu redor. Ele se sentou no chão e começou a construir os vagões manualmente. Depois que os 8 vagões foram construídos e conectados, ele os colocou nos trilhos guia. Depois de confirmar que eles poderiam ser movidos com sucesso para lá e para cá, levou apenas 2 horas para que a montanha de comida fosse transportada para o armazém por Sumo. Ao mesmo tempo, Sumo também os classificou cuidadosamente em categorias. A carne pode ser armazenada por muito tempo, mas precisa ser processada. Coisas como macarrão de arroz também podem ser armazenadas por muito tempo. Quanto a esses lanches, podemos comê-los o mais rápido possível. Havia muitas coisas e Sumo não tinha uma balança, então ele só podia registrar temporariamente o número de materiais por estimativa em um pequeno caderno e depois deixar Zong Kingsu cuidar das coisas lentamente depois. Depois de fazer tudo isso, ele montou a motocicleta para patrulhar os arredores de Hope Plains. Depois de afirmar a segurança de seus arredores, Sumo voltou para o pequeno pátio do abrigo. Depois de resolver os problemas do jantar e se lavar do lado de fora da casa de madeiras pressas, ele olhou para os portões do abrigo que estavam fechados nos lados esquerdo e direito de ambas as casas de madeira. Entre ser uma fera e se tornar um ser humano pior que as feras, Sumo lutou. Ele finalmente seguiu sua natureza e caminhou até a sua cabana. É apenas dentro das ruínas, apenas dentro das ruínas, não é o mundo principal. Sumo continuou meditando em seu coração. Sentindo seu coração bater nervosamente, Sumo abriu lentamente a pequena porta e então entrou sob a luz das estrelas. Dentro do quarto, havia um brilho de luz e, na pequena cama, o lindo rosto de Zong Kingsu parecia brilhar. Ele deveria acordá-la. Enquanto pensava, Sumo abaixou a cabeça para olhar para Zong Kingsu na cama e ficou atordoado. Zong Kingsu estava chorando. O que tinha acontecido? Ela não derramou uma lágrima mesmo depois de ser ferida por um kobold, mas agora ele estava chorando. Curiosamente, Sumo se aproximou e descobriu que Zong Kingsu estava realmente chorando. Seu rostinho delicado estava virado de lado e as lágrimas escorriam por suas bochechas brancas. Isso fez Sumo se sentir angustiado quando viu. Poderia ser um pesadelo? Tocando sua cabeça e, em seguida, olhando para a aparência trêmula de Zong Kingsu, Sumo estendeu a mão. Quando ele estava prestes a acordá-la, Zong Kingsu acordou. Sumo. Zong Kingsu estava choroso e lamentável. Ela abriu os olhos para ver Sumo em pé atrás da cama. De repente, ela pulou nos braços de Sumo e o abraçou com força. Sumo estava originalmente parado ao lado da cama. Depois de ser abraçado, Sumo só podia sentar na beira da cama por causa de sua cintura. Ele nunca havia lidado com uma situação como essa. Nesse momento, ele congelou na cama e só conseguiu abraçar Zong Kingsu mecanicamente, incapaz de dizer uma palavra. Sumo, você vai partir logo? Você vai voltar para o seu mundo. Não vá embora, não me deixe. Leve-me junto, ok? Suas palavras assustaram Sumo, que ainda estava pensando em como confortar Zong Kingsu. Zong Kingsu sabia que ele estava saindo. Como ela sabia? O bug nas ruínas do tempo foi finalmente descoberto por Zong Kingsu. Vendo a expressão atordoada de Sumo, Zong Kingsu não falou mais. Em vez disso, ela o beijou com um pouco de fervor. Todas as palavras que estavam na garganta de Sumo foram suprimidas. A noite estava encantadora e a casa de madeira estava agradavelmente quente. No deserto solitário, um homem e uma mulher compartilharam o calor do corpo. Depois de um tempo, olhando para a mulher com uma tez corada diante dele com os olhos embaçados, Sumo se inclinou para frente,
com os cantos dos lábios ligeiramente levantados. Tem certeza que quer que eu esteja aqui? Você vai me rejeitar? Todo-Poderoso sutil com um sorriso doce, Zong Kringsu perguntou com uma voz doce, piscando enquanto falava. Bem, eu admito, eu gosto desta noite. Suma deixou de lado seu lado sério e fingido, revelando a verdadeira natureza de um homem. Mesmo que não fosse nas ruínas, no mundo principal, se alguém encontrasse tal coisa, ele ainda poderia ser chamado de homem se não fosse impulsivo. Zong Kringsu, que obteve uma resposta afirmativa, imediatamente abandonou todas as suas restrições habituais e o atacou novamente nesta noite fatídica. Nunca o caminho florido foi varrido para um hóspede. De agora em diante, o portão de Vime seria aberto só para você. A água da nascente na caverna era infinita e os girinos no riacho competiam pelos cursos superiores. Enquanto olhava para Zong Kringsu, que estava encantadoramente deitada em seus braços, com um toque de vermelho em seu rosto, Sumo fez uma pausa e acenou com a cabeça gentilmente. Neste momento, olhando para a mulher à sua frente, um pesado senso de responsabilidade competia com as ondas de felicidade em seu coração. Esta é minha mulher, aquela que eu quero proteger. Ruínas do tempo. Esperem por mim. Eu voltarei. Mi Post-Apocaliptic Shelter capítulo 219, limpando sem ferimentos, saindo. A noite e o dia se inverteram, e o sol surgiu mais uma vez. Quando a luz do sol mais uma vez tocou o solo, Hope Plains deu as boas-vindas ao seu primeiro batismo de luz após sua transformação. Sentada na frente da cama, abraçando Zong Kringsu, que estava deitado em seus braços como um gato, o coração de Suma estava cheio de emoção. Você está acordado? Vou fazer algo gostoso para você. Vendo Zong Kringsu lentamente abrir os olhos, Sumo acariciou sua cabeça com carinho, envergonhando a senhora. Em apenas 2 dias, o relacionamento entre os dois progrediu aos trancos e barrancos, e eles alcançaram seu primeiro grande marco na vida. Acrescentando o fato de que os dois eram iniciantes sem absolutamente nenhuma experiência. 1. Quando o dia clareou, os dois ficaram envergonhados. A voz de Zong Kringsu era como chicotear de uma cotovia, fina e fraca, não possuindo o traço independente que ela tinha no mundo principal. Nas ruínas do tempo, com Suma ao seu lado neste ambiente, Zong Kringsu não precisou se armar à força. Com as armas e suprimentos que possuíam, e até mesmo o ambiente transformado para proteger seus arredores, nada poderia abalar a indestrutível Hope Plains pelo menos pelos próximos 3 desastres. Depois de vestir suas roupas e olhar momentaneamente para a pequena cama cheia de histórias atrás dele, Sumo abriu a porta e saiu. Fresco. Despreocupado. Confortável. Isso foi o que Sumo sentiu depois de respirar o ar modificado de Hope Plains. Muitas árvores foram transplantadas, garantindo um ambiente rico em oxigênio e um clima ameno e temperado em seu entorno. Além disso, juntamente com 4 rios sinuosos, o ar era rico em umidade. Sem a poluição das máquinas industrializadas, uma lufada de ar fresco no estômago era como uma massagem confortável nos pulmões, varrendo qualquer depressão. Depois de 30 a 50 flexões e flexões para aquecer, Sumo abriu o portão da cerca. O mundo lá fora parecia interminável. Dirigindo a motocicleta cross-country por este deserto vazio sem ninguém para incomodá-lo, ele só poderia descrever esse sentimento com uma palavra: ótimo. Entrando no armazém que armazenava os suprimentos especiais, Sumo começou a examinar seus ganhos. Como as transações ocorreram continuamente, Sumo ainda não havia conseguido olhar para muitos dos itens, simplesmente guardando-os enquanto estavam sendo trocados por incontáveis litros de água. Após uma inspeção mais detalhada agora, Sumo ficou surpreso com a abundância de suprimentos e recursos que obteve. Havia 3 ou 4 geradores, de tamanho médio e pequeno, fogões de indução, fornos, panelas de arroz e vários outros utensílios de cozinha. Sumo também recebeu algumas caixas de lâmpadas, feixes de fios e até exaustores e ventiladores de ar.
Apenas estes compreendiam os 200 ou 300 itens de boa qualidade reunidos do lado de fora. Caminhando mais para dentro, havia inúmeros outros eletrodomésticos. Contanto que eles configurem as coisas corretamente, o abrigo pode ser restaurado de volta ao tempo da era civilizada. Legal. Se as coisas continuarem assim, meu abrigo Hopi logo se tornará ainda mais avançado do que o abrigo subterrâneo. No abrigo subterrâneo, embora houvesse dois tipos de bênçãos transcendentes, a quantidade de itens elétricos do abrigo não se comparava ao abrigo Esperança, que tinha mais de 2.000 desses vários itens. Não muito tempo depois, após recuperar um conjunto de eletrodomésticos e comida do depósito de suprimentos, Sumo começou a montar uma cozinha para fazer o café da manhã. Em menos de meia hora, enquanto a fragrância do pão se espalhava da torradeira, o som de passos finalmente veio da silenciosa casa de madeira. Seguindo o cheiro, Zong Kringsu saiu correndo com os pés descalços. Seus pés mácios como o jade pisaram no solo e, em alguns momentos, ela pulou na frente da torradeira. Cheira tão bom. Nós até temos uma torradeira agora. Com o rugido do gerador, o zumbido do forno e o uivo do fogão de indução, havia muito barulho ao seu redor. No entanto, no deserto que havia perdido toda a agitação da civilização, era um som muito feliz. Vendo a aparência frenética de Zong Kringsu, Sumo deu um tapinha em sua cabeça e então produziu um conjunto completo de ferramentas para começar a fazer o café da manhã. Entre duas grandes fatias torradas de pão fofo, havia alface e pepino ao estilo chinês, bolo de carne que seria frito no wok e molho que continha água de energia psíquica adicionada a ele. Misturando um pouco, o cheiro era tão perfumado que as pessoas podiam desmaiar com seu cheiro. O exercício de ontem tinha usado muito de suas forças. Eles comiam enquanto cozinhavam. Foi só depois que os dois terminaram uma porção suficiente para 4 pessoas que eles se sentaram satisfeitos. Sem nenhuma preocupação com sobrevivência e missões, um dia de lazer como esse era algo quase impossível de vivenciar no deserto. Tendo estado ansioso por cerca de um mês, Sumo, que atualmente estava sentado ao lado de Zong Kringsu, que estava tenso como uma corda de arco, não pôde deixar de relaxar. Como você descobriu que eu queria ir embora? Virando a cabeça e olhando nos olhos claros de Zong Kringsu, Sumo perguntou curiosamente. Da última vez, ele jogou a prova direto na cara de Kento Maeda, mas por causa de algum poder inexplicável, Kento Maeda não apenas não acreditou que seu próprio mundo era falso, como também pensou que o mundo de Sumo era falso. Zong Kringsu poderia realmente contornar essa influência causal? Eu não sei. Eu apenas me senti muito estranho. Havia uma sensação estranha me dizendo que você queria ir embora. Eu não pensei que você realmente iria. Só se pode dizer que o sexto sentido de uma mulher era ainda mais forte que o de Oreo. Inclinando a cabeça para pensar sobre isso, Zong Kringsu também não conseguia entender por que ela de repente pensou que Sumo queria ir embora ontem à noite. Então, se eu não voltar, você não ficaria viúva? Não, eu não vou. Esse senso estranho também me disse que você ainda voltaria. Ou você me acha um tolo? Revirando os olhos para Sumo, Zong Kringsu mudou para uma posição mais confortável e deitou nos braços de Sumo, agindo timidamente. Eu vou voltar. Depois de ver a forte influência do sexto sentido de Oreo, Sumo também começou a acreditar um pouco nessa vaga sensação de premonição. Vendo a garota bonita agindo de forma tímida e adorável, Sumo não pôde deixar de ficar com a língua presa e esfregou a cabeça de Zong Kringsu com adoração. Depois de uma manhã inteira de paquera e uma soneca relaxante à tarde, os dois puseram mãos à obra e empacotaram as mercadorias e mantimentos que receberam do pregão de ontem. Durante isso, Sumo mais uma vez usou 4 núcleos de abrigo completos porque sentiu que não usá-los seria um desperdício e construiu 4 porões para armazenar alguns itens perecíveis. Por exemplo, algumas carnes estavam boas e não havia muitas, mas os vegetais muito frescos estariam condenados. Sem métodos de armazenamento apropriados, eles apodreceriam em menos de uma semana. Embale esses itens raros primeiro.
Se for comida, não precisamos nos preocupar com isso por enquanto. Nestes poucos dias, se pudermos trocar nossos vegetais, faça-o. Troque-os por algum equipamento útil. Depois de resmungar um pouco para si mesmo e tomar decisões, Sumo decidiu ajustar sua estratégia, e a velocidade de trabalho das duas pessoas aumentou novamente. Eles correram para categorizar todos os itens especiais, organizá-los cuidadosamente e colocá-los de volta no depósito antes do pôr do sol. Entre esses itens, a maioria eram eletrônicos que estavam longe de serem usados por outras pessoas no momento. Ao mesmo tempo, também havia alguns itens com habilidades especiais. No entanto, a maioria das coisas não tinha muito valor prático no estágio atual. É uma pena que as ruínas do tempo também não tenham coisas como computadores, ou poderíamos usar essas coisas e aumentar nosso nível de segurança. Brincando com as câmeras de segurança na mão, e mais uma vez conferindo se tudo estava categorizado e registrado, os dois subiram tacitamente na moto e voltaram para o abrigo, retomando a vida feliz. Por 3 dias consecutivos, o tempo passou rápido. No primeiro dia, Sumo esperou perto do abrigo subterrâneo durante as primeiras horas da manhã, esperando que as ruínas de antes aparecessem. Era uma pena que as coisas não pudessem se repetir nas ruínas do tempo e essas ruínas não aparecessem. Era como se essa função tivesse sido abolida. Este infeliz evento também dissipou as ideias que Sumo tinha de querer usar as ruínas do tempo para reentrar nas ruínas do tempo neste mundo. Sem esse assunto importante para tratar, o resto do tempo, durante o dia, os dois empacotavam as coisas juntos ou faziam o que Sumo pessoalmente instruía. Enquanto ensinava a Zong King sua técnica da lança da família Su, ele também a orientou sobre como usar o rifle M1, desconsiderando o preço das balas usadas em sua prática de tiro-alvo. A sobrevivência no terreno baldio, bem como as sessões de treinamento simuladas pelo sistema, já haviam levado às habilidades de combate corpo a corpo de Sumo e as técnicas de armas a alturas ainda maiores. Portanto, instruir um novato como Zong Kingsu não era problema algum. Comparado ao mundo principal, o atual Zong Kingsu ainda não havia visto sangue. Depois de ensiná-la por 3 dias, Sumo percebeu que, embora Zong Kingsu aprendesse muito rápido, ela ainda carecia daquele ingrediente final do combate real. Porque ele queria sair, em relação ao desenvolvimento futuro do abrigo, ao invés da preservação de suprimentos. O que Sumo mais desejava alcançar era o fortalecimento da força de combate e prontidão do abrigo. Não havia regras no deserto, seja para a sobrevivência ou combate real também. Enquanto eles passavam o último dia juntos, antes do desastre da chuva ácida chegar, Sumo trouxe Zong Kingsu para todos os lugares em um ritmo lento. Como esperado, sem Kento Maeda e Wang Biao, algum outro Kento Inoue, Kento Yamakami, Zhang Biao ou Wang Biao apareceriam. Depois que essas pessoas beberam o suficiente, elas viram e cobiçaram os suprimentos de outras pessoas. Pensando que não havia regras, eles podiam ser maus até os ossos e matar e roubar como quisessem. Inesperadamente, depois que eles esbarraram na dupla apaixonada e experimentaram um ataque de justiça rigorosa, isso não apenas permitiu que Zong Kingsu praticasse suas artes marciais, mas também permitiu que eles reunissem núcleos de abrigo danificados o suficiente para transferir o poço de petróleo bombeado a motor. Ele destruiu o abrigo de Magou e o fundiu em seu próprio abrigo secundário. Tendo experimentado isso antes, Sumo já estava familiarizado com o processo. Quando o poço de petróleo foi transferido para Hop Shelter, com a ajuda dos vários itens e materiais que adquiriu, Sumo só precisou gastar 1000 pontos para resolver o problema de energia e consertar o poço de petróleo nas ruínas do tempo. Junto com isso, por causa da destruição do Deep Sea Shelter, o núcleo de Magou também pode ser fundido. Animado, Sumo ansiosamente escolheu fundi-lo. Infelizmente, o que foi revelado não foi o segredo que Sumo queria. A coisa mais valiosa lá dentro era um projeto de bala que, aos olhos de Sumo agora, era muito comum. 2 casas regulares de madeira, uma grande e outra pequena, erguiam-se acima do solo. Abaixo da casa de madeira de Sumo,
Havia até um porão projetado para resistir a desastres. A porta do porão era a porta de liga que ele obteve do abrigo do mar profundo. Os arredores da casa de madeira foram cobertos com armadilhas de pontas afiadas por Sumo. No momento em que qualquer estranho entrasse, eles morreriam sem dúvida. No chão do pequeno pátio, 2 tubos de drenagem sólidos feitos de ferro puro conduziam diretamente à fonte de água mais próxima, garantindo que a água da chuva não se acumulasse devido ao terreno. À noite, à beira da chegada do desastre da chuva ácida, os dois se sentaram no telhado, olhando para o céu estrelado e escuro como breu. Eles ficaram em silêncio, esperando silenciosamente que o julgamento do céu chegasse. Ainda assim, essa atmosfera não foi mantida por muito tempo. Com os movimentos sugestivos das grandes mãos de Sumo, a atmosfera silenciosa foi quebrada. Tem certeza de que não precisamos revelar a notícia da neve a Sihai? Olhando para o sorriso confiante de Sumo, Zong Kringsu parecia um pouco preocupada, uma expressão vazia em seu rosto. Absolutamente. Com bastante água potável, os humanos não são tão tolos. Todo mundo está indo muito bem. Antes de descobrirem o que é, quem iria fazer algo estúpido como sair na chuva? Balançando a cabeça e puxando Zong Kringsu em seus braços, Sumo olhou para as nuvens que se acumulavam rapidamente no céu noturno, antes de levantar seu corpo levemente e pular do telhado. Ele não sabia se havia pressentido as coisas falsamente, mas, depois de entrar nas ruínas do tempo, Sumo sentiu que, em comparação com sua forma física anterior, ele havia se tornado muito mais forte. Especialmente no que diz respeito à vitalidade e durabilidade de seu corpo, ele havia melhorado muitas vezes. Era sempre Zong Kringsu quem não aguentava mais e pedia para ele parar, e Suma ainda sentia que tinha forças não gastas. Depois de reconfirmar que não havia problemas com as instalações de drenagem no terreno, ele fechou as portas e janelas e olhou para a chuva que já caía. Como se aceitassem o fato de que Suma estava prestes a partir, os dois começaram tacitamente o ato final de loucura. Na noite úmida e chuvosa, o quarto estava pegando fogo. Um pássaro que voou de Deus sabe onde ficou sob o telhado para evitar a chuva. Ao ouvir o ritmo do movimento na casa, começou a cantar também. Os juncos nas margens do rio eram de um verde pálido e o orvalho prateado condensava-se em gotas. A grama verde era exuberante e a névoa branca era turva. Assim como Kong Hong deixou seus irmãos mais velhos comerem a pera, o melhor foi deixado para seu irmão mais novo. 1. A noite chuvosa foi muito longa, mas por mais longa que fosse, ainda assim avançava conforme o movimento das horas, minutos e segundos. Escondido no abrigo, um dia passou como água corrente. Quando os dois perceberam, já era um novo dia. O sol dourado já estava fluindo no céu acima, esperando a última nuvem ir embora. Como havia água suficiente, a força de combate e a taxa de desenvolvimento da humanidade eram ainda mais fortes aqui do que no mundo principal, e os recursos que podiam ser obtidos eram ainda mais aterrorizantes. A maioria dos humanos já havia se apressado para implementar medidas de resistência a desastres antes da chegada da chuva ácida. Os outros também tinham seus próprios métodos para se defender do desastre. Além de algumas centenas de pessoas infelizes que pereceram na chuva ácida devido a outras razões, todos os humanos restantes que evitaram o desastre sem ferimentos agora saíram fervorosamente de suas casas de madeira e poços para olhar para o céu. Eles ficaram gratos pela gentileza de Sumo e honraram a contribuição de Sumo. Eles adoravam Sumo, que havia se tornado um deus da água para eles. No entanto, o que eles não sabiam era como o desastre da chuva ácida estava chegando ao fim. A hora de Suma deixar as ruínas do tempo também estava finalmente chegando. Kong Hong era um conto moral que contava sobre Kong Hong deixando as peras maiores para seus irmãos mais velhos por respeito. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.